novo Código Florestal, aprovado na Câmara há alguns dias, deve ser votado agora no Senado e promete uma nova queda de braço entre ambientalistas e ruralistas. A presidenta Dilma Rousseff promete vetar alguns pontos se não houver modificações no Senado, como, por exemplo, a emenda que prevê anistia para desmatadores. A deputada Lucy Schoenack, do PT de Santa Catarina, diz que a emenda é uma vergonha. Ela está aqui conosco para falar sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, deputada. Como é que a senhora vê esse código, esse novo Código Florestal, com essa emenda que é anistia desmatadores? Olha, primeiro, o código é importante e precisa existir um código que oriente. E isso já não é novo no Brasil, porque a gente diz, o código agora. Não é verdade. O código ainda foi antes da ditadura militar e dos governos militares que fizeram um código para preservar o maior patrimônio do planeta, que é a nossa biodiversidade. Então, isto é muito importante. O que faltou é o Estado ter poder de fiscalização, de acompanhamento, de orientação e educação ambiental, que hoje, aos poucos, está acontecendo. Uma mudança de cultura, de olhar que o meio ambiente não é inimigo do homem. É o homem que precisa da água, precisa da terra, precisa do ar. Eu sempre falo, o mais rico do planeta pode estar com um canudinho de ouro, se não tiver água, morre de sede. Então, nós somos seres dependentes do meio ambiente, dele, e dele que se transforma a riqueza. Então, precisamos aprender a tratá-lo. Aprender a tratar. Tu pode, como dizia o Gandhi, a natureza dá tudo que o homem precisa, se ele não tiver ganância. Então, o código é orientar como é que tu utiliza melhor as nossas terras, como é que tu produz e preserva para que esteja não uma coisa isolada, mas dentro de um projeto de desenvolvimento e do maior patrimônio que nós temos que, se os outros destruíram, nós temos que ter sabedoria e inteligência de preservar o que é mais importante para nós. Por isso que a senhora votou a favor do código, porém contra essa emenda que anistia os desmatadores. Exatamente, é isso? Eu sempre falei que a emenda 164, a emenda da vergonha e daqueles que culturalmente desmatam, destroem, que tem muitas vezes trabalho escravo dentro das suas propriedades, que impedem para votar aqui essa questão de onde tem trabalho escravo, a PEC que trata sobre este assunto. Então, esses mesmos que sempre negociam as dívidas, que rolam as dívidas, são os grandes devedores que se esconderam atrás dos pequenos e não querem continuar praticando sutilmente, como eles não dizem, mas eles querem, e passando inclusive para os estados legislar situações que são de orientação nacional. E eu votei em favor do código porque houve um acordo entre o governo que nós queríamos, nós tivemos na bancada muita discussão, eu batalhei para entrar na comissão, consegui entrar na comissão de negociação quando eu cheguei aqui, para incluir, que nós incluímos a questão da agricultura familiar, que hoje tem os 4 módulos diferenciados, que os grandes que têm que recompor a reserva legal, não os pequenos têm que recompor as APPs, e os pequenos, por exemplo, vão recompor a reserva legal APP 20% o cômputo dos dois, então é diferenciamento o tratamento, mantenha a preservação dos 30 metros, né? Por enquanto que depois tu tem que ampliar os estudos como é que tem que fazer, e aonde forem destruídas as APPs, em costas, córregos, rios, tu recompõe mínimo 15%. Tem, inclusive, uma linha de crédito que será destinada à agricultura familiar? Isso foi incluído também na discussão para ajudar os agricultores que têm menos terra, mas é para abaixo de 4 módulos, até 4 módulos, é para pequenos proprietários, essa questão de uma ajuda para a manutenção, que não é para si, é para a sociedade, para o nosso desenvolvimento, essa questão. Então, o código, ele avançou no relatório. Não foi tudo que nós queríamos, mas era importante. A questão que foi vergonhoso foi a emenda que eu chamei da vergonha, que foi votada, 164, que fiquei muito feliz por o relatório estar no Senado com o Tião, que tem uma outra visão, que dá para ter desenvolvimento com produção de alimentos e com preservação ambiental. Não é incompatível. O que o homem precisa ter, e a legislação, bom senso, de poder e recuperar as terras degradadas. Porque nós estamos perdendo muito. Existem muitas terras degradadas no país hoje? Existe. Porque
as pessoas o solo vai empobrecendo, e daí tu vai deixando, vai pegando outras terras. Então precisa voltar a recompor. Temos segundo os dados, mais de 60 mil hectares de terra degradadas que estão se destruindo. Deputada Lúcia Scheinak, no código, quem é que vai ficar responsável pela recuperação dessas terras degradadas? Hoje, o que precisa? Cada proprietário onde destruiu, que a gente diz tem que recompor, ele precisa ter, ele tem dívida para pagar com a sociedade, não é para o governo, é para a sociedade. Então, quando a gente diz, então ele não vai pagar, mas não é que ele está perdoado da anistia, ele vai recompor no mesmo bioma, no mesmo espaço, a sua destruição que ele fez. Isso já está na proposta? Está na proposta original, na votação do código que nós votamos, que eu votei, contra o emendão, aquele emendão ridículo que foi votado, que modifica, tira isso que está no relatório, que foi uma grande negociação, o possível que nós trabalhamos e que não foi fácil. Foi com os movimentos sociais, foi com o governo, foi com a base aliada, foi com a bancada do PT. Nós trabalhamos muito para chegar o que tinha de consenso por um momento histórico. E eu sempre falo, leis não são imutáveis, tudo pode ser transformado. Depende da conjuntura, o contexto que a gente está discutindo. Então, nós precisamos cada vez mais, e essa consciência ambiental, ela vem crescendo em todas as populações, até porque os desastres que acontecem, a destruição, o desmoronamento, eles fazem que a sociedade comece a refletir, que o poder público começa a pensar diferente também sobre isso, o porquê que está acontecendo. É porque a gente não cuidou das encostas, as enchentes, muitas vezes, os rios não têm a mata ciliar. Então, se tivesse a mata ciliar, não tivesse assoreamento, muitas coisas iam ser diminuídas, evitadas. Então, as pessoas Mas vão o criando código não consciência. Reduziu essas margens ciliares? Não reduziu. Mantém as 30% só na recomposição das APPs, 15%. Na recomposição. Na recomposição, na recomposição é 15 metros. Certo, na recomposição. Certo. Mantém. Então, e isso foi um avanço que a gente conseguiu. Eu acredito que o Brasil, com um determinado período, com essas tecnologias, nós precisamos fazer um estudo mais profundo. Quanto que é necessário, quais as regiões, os rios, porque tem diferenciação, não é só a metragem, é a situação do solo, as bacias hidrográficas, tudo isso precisa estar sendo mapeado e dando uma proteção diferenciada de região para região. E de rio por rio, de solo por solo, como é que é para a gente ter. Alguns podem ser 15 metros, outros podem ser 30, outros podem ser 40, né? Então, a senhora acha que dessa forma atende o país? Atende o fundo básico num contexto que nós estamos vivendo, que precisa, assim, ir além. Mas, dentro do momento, a gente já é um avanço. Se avança até onde pode, até onde pode. Deputada. Exatamente onde pode, dentro de um contexto difícil que nós tratamos. Então, a gente precisa sair dessa briga que eu acho muito ruim, ambientalista e ruralista. Eu defendo a produção de alimentos, defendo o meio ambiente, defendo o desenvolvimento por país de inclusão. Então, é uma briga que não ajuda o país. Até porque nós precisamos das duas coisas, do agronegócio do agronegócio e da agricultura que produz alimentos. E do meio ambiente e do meio ambiente, porque o agronegócio não produz alimento 90%. Ele produz, o agronegócio produz a matéria-prima, é a soja, tem a agropecuária que produz a carne, mas o grande produtor de alimentos básicos que vem para a mesa é o pequeno agricultor. Então, precisa ter o bom senso de ajuntar as partes e não fazer uma disputa para anular alguém. Nós não podemos anular os pequenos agricultores e o próprio grande fazendeiro tem que se ligar que para ele também precisa ter uma responsabilidade social e ambiental, como todos precisamos ter, desde do lixo plástico que tu joga na rua, às vezes de tu coletar ele, organizar e não jogar que amanhã vem uma chuva e ele vai entrando na tubulação e vai entrando água e entra dentro da tua casa e tu não sabe por que aconteceu. Deputada Lúcia Scheinak, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Volte outras vezes e espero que o Senado
resolva esse impasse e vote um código o melhor possível para o país. Nós esperamos e continuamos esperando que haja mobilização da sociedade, que os estudantes, que os jovens, que as mulheres, que os trabalhadores, que a academia, que todos que tenham um bom senso no país, não paramos a discussão, mas ficamos mobilizados porque o meio ambiente faz parte hoje da nossa vida. Obrigada. E você que nos acompanha, um grande abraço e a gente se vê em breve.